né? Assim, não vai ser muito extenso, realmente não vai ser muito extenso. Eu acho que em 40 minutos, meia hora a gente passa, aí no final a gente vai para as perguntas, né, para as dúvidas, e a gente debate um pouco mais sobre a questão, tá? Então, eu vou começar compartilhando a tela. Todos estão enxergando direitinho? Sim, Edson. Espera aí só. Tá melhor assim? Tá, né? Tá legal. Bom, então nós vamos falar hoje sobre dispositivos de proteção de surtos e o uso em sistemas de iluminação com LEDs. O DPS, os sistemas de proteção já existiam? Sim, o sistema de DPS já existia há muito tempo, né? É um equipamento, é um dispositivo que está presente nas instalações elétricas, porque ele serve para proteção de surtos de tensão na rede. Então, ele protegia, né, todo tipo de equipamento elétrico, seja o seu televisor, o seu equipamento da sua casa, seu computador, né? Os equipamentos estão fora da residência, seja desde um motor de uma bomba, o sistema que abre o portão eletrônico, né? Isso para quem mora em casa, né? Quem mora em ambientes, em casas, né? Principalmente. Mas também, de maneira geral, protege todo dispositivo eletrônico. E por que isso é importante hoje no mundo dos LEDs? Porque o LED é um dispositivo eletrônico, né? E assim como qualquer dispositivo que nós temos ao nosso redor, eles também necessitam ser protegidos, né? A gente sabe que a tecnologia do LED trouxe um grande benefício, representou um grande avanço aí no mundo da iluminação, né? Trazendo economia, qualidade de luz, capacidade de controle aí nos parâmetros ópticos, cromáticos e elétricos. Mas também o que acontece? Por ser uma tecnologia totalmente eletrônica, ela está suscetível, ficou mais suscetível a esses fenômenos elétricos externos, tá? Vide principalmente as luminárias externas, né, os embutidos de solo, e também até os próprios equipamentos internos também ficam suscetíveis, embora menos, né, por estarem protegidos pelo próprio ambiente, né, da residência, que cria um tipo de proteção, mas os ambientes, os locais externos estão mais suscetíveis a isso. Então, mas por que isso não acontecia antes? Porque os equipamentos elétricos de iluminação que existiam antes eram mais robustos, né? Então, nós tínhamos aí lâmpadas com bulbo de vidro, com um filamento, que não se rompia tão facilmente na presença desses fenômenos. Ou quando rompiam, a gente já botava a culpa na lâmpada. Ah, você queimou logo porque a lâmpada é uma porcaria, né? Porque eu comprei produto chinês ou qualquer coisa parecida, né? Ou porque o produto durava pouco menos, mas muitas vezes isso poderia ter sido ocasionado por esse tipo de fenômeno de surtos, né? E o que é esse fenômeno especificamente, né? Vamos lá. São chamados fenômenos transitórios. Então, são eventos onde há uma variação muito grande da corrente, da tensão, né? Criando picos muito grandes e que esses picos são na ordem de kilovolts, né? Ou seja, na faixa de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 volts, só que tem uma duração muito pequena, na ordem de microsegundos, ou seja, é a mesma coisa que eu pegar 1 segundo e dividir por 1.000, tá? Então, são eventos de intensidade muito grande, porém de tempo muito curto. Mas muitas vezes essa intensidade muito grande, embora o tempo seja curto, ele é suficiente para que você queime um equipamento eletrônico, né, sensível.
Então, a gente pode ver aqui no gráfico, nós temos, por exemplo, a onda senoidal, né, da rede elétrica acontecendo, e de repente ocorre um pico de tensão muito alto, né, fora do normal, que ultrapassa todos os sistemas aí eletrônicos, né, e acaba queimando o produto. E a gente, poxa, mas o que aconteceu, né? Parece que não aconteceu nada, né? Parece que o equipamento queimou do nada, né? Como se fosse por mágica, mas ocorreu muitas vezes um fenômeno transitório e muitas vezes é despercebido, tá? Numa pesquisa que eu fiz, a gente vai perceber que os surtos elétricos eles são responsáveis por mais de 80% das anomalias identificadas na rede elétrica. Então, são diversos tipos de anomalia que eu vou falar aqui, né? E muitas vezes eles não são detectados por nós, né? Mas vão repercutir na vida dos produtos elétricos e eletrônicos que estão presentes na nossa casa, né? Então, eles são chamados fenômenos transitórios por durarem muito tempo, né? Na ordem de microsegundos, tá? Ou milésimos de segundos. Então, a gente tem um exemplinho aqui, por exemplo, eu coloquei aqui o nosso projetor flat out, né? Então, de repente, ele está funcionando direitinho, ocorre um fenômeno transitório, né, na rede elétrica e o equipamento queima. Então, para isso, a gente precisa de algum tipo de proteção. Quais são esses fenômenos transitórios que existem? Um dos principais de fenômenos transitórios são as descargas atmosféricas, ou os raios, que são fenômenos de altíssima intensidade, né? Então, você tem raios aí na ordem de 10.000 volts, carregando, às vezes, 10.000 amperes, mas um fenômeno de muito curta duração, tá? Então, um fenômeno que dura aí milésimos, nem milésimos de segundo, micronésimos de segundo, né? Mas são suficientes para que ocorram estragos, como a gente vê aí, quando cai um raio, né? Eles matam pessoas, né? Eletrocutam pessoas, animais, colocam fogo numa árvore, destroem instalações, né? Então, é uma situação muito que ocorre muito frequentemente, né? Infelizmente, o Brasil, por ser um país tropical de grande extensão, né, territorial, né? Ele está numa faixa tropical de muita umidade, isso acaba propiciando a criação de descargas atmosféricas. Para vocês terem uma ideia, de cada 50 raios que caem no mundo por segundo, então a conta é mais ou menos essa, no mundo cai de 50 a 100 raios por segundo. Então, um desses raios é no Brasil. Então, a gente pode considerar que pelo menos um raio cai no Brasil por segundo. Tá? Então, né, é uma frequência muito grande de raios. E isso até é motivo de estudo pelo INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde eles mapearam, né, a densidade de raios no Brasil. Por exemplo, isso num período de 2 anos. A gente pode ver aqui nas áreas mais avermelhadas e escuras a quantidade de raios, né? Então, por exemplo, áreas vermelhas aqui, né, que incluem a região sudeste aqui, né, que inclui São Paulo, nós temos aqui o Paraná, Santa Catarina e até o Rio Grande do Sul, né? Nós temos aí, por exemplo, aí, ó, a área vermelhinha, 153.900 raios, né? Isso num período aí de 2 anos. Então, é uma área muito intensa, muito suscetível a descargas atmosféricas, né? Então, esse mapa eu peguei no site do INPE e mostra a densidade aí de descargas atmosféricas que ocorre. Então, é um fenômeno bastante sério, né? Como eu falei, o Brasil é um dos campeões aí de descargas atmosféricas, e isso traz muitos prejuízos, não só prejuízos de vidas humanas, mas também prejuízos materiais. Então, é algo que a gente não pode ignorar,
somente nesse setor, né, nesse ramo que nós trabalhamos de iluminação, de equipamentos elétricos, que estão muitas vezes localizados em áreas externas e muito suscetíveis a esse fenômeno. Além das descargas atmosféricas, um outro fenômeno muito comum que produz surtos de tensão é o chaveamento de cargas indutivas. Cargas indutivas, mais precisamente, motores, né? Então, qualquer ambiente que tenha motor, ou seja, máquinas, ar-condicionado, bombas, elevadores, qualquer tipo de equipamento que contenha motores, principalmente motores de grande porte, né, eles criam um chaveamento, porque o motor, na hora da partida, ele está parado, né, a tensão, ele drena uma corrente muito alta, né, e isso cria uma perturbação na rede elétrica que se irradia de diversas maneiras. Então, o fenômeno de surto, ele não ocorre de maneira muitas vezes direta, ou seja, por um equipamento conectado na rede elétrica, mas muitas vezes por indução, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui. Muitas vezes o raio ele tem uma intensidade tão grande que ele cria um campo elétrico, né, um campo magnético que envolve os condutores e é induzida uma tensão nesses nesses fios. E essa tensão vai viajando, né, soma-se à tensão da rede elétrica, isso vai viajando ao longo aí do percurso da linha elétrica até chegar numa instalação, num equipamento elétrico, e esse equipamento ele acaba sofrendo. Então, muitas vezes, tem esses fenômenos que são equipamentos ligados diretamente e tem os fenômenos que são induzidos, né, através de campos magnéticos gerados quando você tem uma tensão muito grande. Os motores, o próprio chaveamento do motor, né, que é o sistema que faz o motor estar girando o tempo todo, né? Ele cria chaveamentos internos e cria faíscas, vamos dizer assim, né? De alta tensão, criando ruídos na rede elétrica que pode se somar à tensão da rede e criar também fenômenos de surtos de tensão. E é um evento muito frequente, muitas vezes você tem lá na sua residência, no seu local, máquinas, bombas, ar-condicionado, motores funcionando constantemente, diariamente. Então, é um evento que frequentemente está sendo gerado ali no seu ambiente, né? E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Um outro fenômeno muito comum e que às vezes a gente não percebe são as manobras e manutenções na rede elétrica, né? Então, é muito comum a gente estar andando pela rua e nós vemos o caminhão da companhia elétrica parado perto de um poste, fazendo uma manutenção nessa rede elétrica. Então, tem lá o operador trocando um fusível, né? Trocando um cabo, ou mesmo nas próprias subestações são feitos chaveamentos, né, da rede elétrica, né, isso em alta tensão. Então, esse chaveamento cria arcos voltaicos muito grandes, que são perturbações da rede elétrica, e isso acaba se refletindo na linha elétrica como um todo. Então, muitas vezes, existe esse tipo de manutenção, né, bastante comum, e isso cria perturbações, surtos na rede, que acabam indo estourar no nosso equipamento elétrico. Então, a companhia elétrica, muitas vezes, ela é responsável não só pela qualidade da energia elétrica que ela fornece, mas também ela é responsável por esse tipo de fenômeno que muitas vezes eles mesmos acabam gerando. Então, até uma dica, né, conversando com uma pessoa, ele falou, olha, a companhia elétrica, ela é responsável, né, por equipamentos elétricos que queimam na sua casa. E isso inclui as nossas luminárias, né? Então, muitas vezes, em vez de colocar a culpa no fabricante, né, a gente tem que se pesquisar se não houve, né, algum tipo de problema elétrico. Antes de pegar a luminária, mandar a luminária para o fabricante, né, e falar, ó, queimou, o que eu faço, né?
dá uma pesquisada, né, uma ligada na companhia elétrica e ver se houve algum tipo de fenômeno de surto ou evento que propiciasse esse problema, porque eles são responsáveis, né? Porque, às vezes, está na sua casa, queima a sua televisão, a geladeira, né, qualquer equipamento elétrico, muitas vezes eles têm que ressarcir esses danos que foram ocasionados, tá? Então, nós temos aí os surtos ocasionados pelas descargas atmosféricas, os surtos por chaveamento de motores, né? E os fenômenos aí de manobras de manutenção na própria rede elétrica, né? Que são bastante comuns. Então, por exemplo, cai um raio numa rede aí de alta tensão num poste, queima lá um fusível, eles vão lá mexer para trocar e isso pode ocasionar perturbações na rede que vão queimar os equipamentos. Ok? Bom, quais são os métodos de proteção, né? Então, existe um método de proteção para isso, né? Então, a gente chama esses dispositivos de DPS ou dispositivos de proteção contra surtos. Esses dispositivos eles são muito bem retratados, né? São muito bem discutidos em duas normas principais, que é a norma NBR 5410, né? Que é a norma de instalação em baixa tensão, que é a mesma norma que fala de todo tipo de instalação, inclusive as instalações em baixa tensão, que a gente já conversou aqui, né? Nossas luminárias aí de baixa tensão, 12 volts EBT, nós seguimos aí as recomendações da norma NBR 5410, tanto no uso, né, e aplicação da norma para esse tipo de instalação. E temos uma norma NBR 5419, que é a norma de descargas atmosféricas. Então, ele trata simplesmente, totalmente, essa norma 5419, de proteção, né, às instalações só referente a descargas atmosféricas. Então, como eu falei, são normas bastante extensas, normas de 300 páginas, então não caberia eu ficar aqui citando, né, pontos dessa norma, né, porque é bastante técnico, e são normas que o engenheiro elétrico, o engenheiro eletricista, que faz projeto elétrico, né, de dimensionamento de quadros elétricos, ele tem que conhecer essas normas para poder aplicar. Aí a gente tem algumas fotos de dispositivos de proteção de surto, né? Vale lembrar que todos os fabricantes aí de equipamentos elétricos possuem, de uma maneira ou de outra, um dispositivo de proteção de surto, né? Então, a Schneider, a Siemens, a Clamper, que eu estou citando aqui, né? E muitas outras possuem equipamentos de proteção de surto. Então, além dos disjuntores, dispositivos DR, né? Também existe um dispositivo de proteção de surto. O dispositivo de proteção de surto ele tem uma função específica, que é proteção contra sobretensões. Então, tensões muito altas que entram na rede elétrica. Os disjuntores que nós conhecemos são dispositivos de proteção contra correntes muito altas, né? E os dispositivos DR, né, que nós já ouvimos falar, são dispositivos de proteção à vida, né, também, que são dispositivos que percebem que houve um desvio de corrente, né, e essa corrente pode ser proveniente de uma pessoa tomando um choque elétrico, e aí esse dispositivo DR faz o desligamento daquele circuito para preservar a vida humana. Então, as pessoas tendem até, muitas vezes, a confundir, né, o dispositivo de proteção, né, achar que DR é o dispositivo contra surto. Não, são dispositivos distintos, tá? Então, o disjuntor, famoso disjuntor, serve para um tipo de proteção, né, contra alta intensidade de corrente e aquecimento. O dispositivo de proteção contra surto, picos de tensão muito altas, e o dispositivo DR é uma proteção contra choques elétricos para preservação da vida humana. Ok? Bom,
Eu peguei só alguns pontos importantes, por exemplo, da norma 5410, para a gente conversar um pouquinho, para mostrar para vocês da importância, né? A gente tem que ver que, muitas vezes, a instalação elétrica numa residência, num ambiente, ela tem que ser feita por um profissional qualificado. Profissional qualificado, né, é um engenheiro elétrico, um engenheiro eletricista. Não adianta, né, pedir para o zelador, né, o seu Zezinho, fazer uma instalação elétrica, montar um quadro elétrico, né, que muitas vezes eles fazem isso por repetição, né? Eles acham que já fizeram uma vez, eles fazem, né? Mas copiam cada receitinha de bolo, mas muitas vezes não estão sabendo das minúcias técnicas necessárias para fazer uma boa instalação. Um desses pontos é justamente esquecer o uso do dispositivo de proteção de surto. Então, a norma o que fala? Por exemplo, o projeto, a execução, a verificação e a manutenção das instalações devem ser confiadas somente a pessoas qualificadas a conceber, ou seja, fazer o projeto, executar os trabalhos em conformidade com essa norma. Então, o projeto, a execução do projeto e verificação tem que ser feito por um profissional qualificado, tá? Dentre esses pontos, o item F, a gente só, né, pontua aqui, ó, determinação das características gerais e também a verificação, por exemplo, de influências externas às quais a instalação for submetida. Que influências externas? Essas influências que eu citei atrás. Então, são esses fenômenos transitórios, seja um fenômeno devido a um raio, a um fenômeno devido a um chaveamento de um motor, ou até a uma manutenção da companhia elétrica mexendo na rede elétrica que influencia, né, a sua instalação e faz acontecer algum tipo de fenômeno. Então, a instalação deve ser protegida contra isso. Tá? Outro ponto importante, né? Por exemplo, eles têm vários pontos, eles falam das proteções contra sobretensões transitórias, né? Então, eu até grifei aí, né? Por exemplo, o item A. Quando a instalação for alimentada por linha total ou parcialmente aérea, ou seja, a linha da rede vem aérea, né, nos postes, né, ou incluir ela, uma própria linha aérea, né, quer dizer, no seu próprio local ali onde você tenha lá sua residência ou muitas vezes o seu sítio, né, você tem lá dentro da sua propriedade linhas aéreas, né, tem postes carregando energia. Né? E se essa região, né, ela estiver sob condições de influência externa, é que aí a norma coloca uma série de tabelas, né, de situações, né, onde, por exemplo, mais de 25 dias de trovoadas por ano. Né? Então, é difícil quantificar isso. Né? A gente sabe que a gente está muito suscetível. Então, a gente precisa de dispositivos de proteção de surto. Né? Um outro ponto importante: admite-se que a proteção contra sobretensões exigidas, né, no item 5.4.2.1.1 possa não ser provida se a consequência dessa emissão, do ponto de vista extremamente material, constitui um risco calculado e assumido, ou seja, você vai ser preso, você vai ser multado, autuado se você não colocar um dispositivo de proteção de surto? Não. A norma, ela indica o uso do dispositivo de proteção de surto. Só que, né, é um risco calculado, né, do proprietário da obra. Então, como diz aqui, admite-se que a proteção, né, possa não ser provida, ou seja, possa não ser instalada. Só que a consequência dessa omissão, do ponto de vista estritamente material, constitui um risco calculado e assumido, ou seja, tudo bem, eu não quero pôr dispositivo de proteção porque eu acho que não precisa. Ok, os seus equipamentos vão queimar, né? É um risco que você está assumindo, né, na sua obra. Você não vai ser preso por isso, nem autuado. Entretanto, em hipótese alguma, a proteção pode ser dispensada
se essas consequências puderem resultar em risco direto ou indireto à segurança e à saúde das pessoas. Agora, se o não uso do dispositivo de proteção de surto resultar num risco à vida humana, então aí, né, já mudou de figura a questão, né? Então aí você pode ser, né, autuado, né? Você pode ocorrer um processo em cima de você se ocorrer algum acidente elétrico resultante de não estar utilizando um dispositivo de proteção de surto, né? Porque muitas vezes a proteção de surto ele drena a corrente de uma descarga, né? Que poderia alguém, sei lá, uma pessoa encostada sei lá, num poste metálico, numa residência ou algum objeto metálico, onde entrou ali um raio, né? Uma descarga elétrica muito grande e a pessoa foi eletrocutada. Né? O dispositivo de proteção de surto poderia atenuar e proteger essa pessoa contra esse fenômeno, né? Então, isso é uma questão optativa, né? Desde que não constitua um risco à vida humana. Se for simplesmente o risco material, ou seja, vai queimar as luminárias, os equipamentos elétricos, isso aí é um risco que o proprietário da obra pode correr, né? E também a questão, por exemplo, que o dispositivo de proteção de surto, né, deve-se usar filtros e outros dispositivos de proteção que alimentem equipamentos sensíveis. Né? O que são equipamentos sensíveis? São equipamentos eletrônicos que podem ser suscetíveis a esses surtos e queimarem, como, por exemplo, as nossas luminárias de LED. Então, eu considero equipamento como equipamento sensível, uma luminária de LED é um equipamento sensível, né? Então, é necessário o uso dos DPS para proteger esse tipo de equipamento. Um ponto muito importante que a norma fala, né, chama-se proteção coordenada, né, que é o uso o uso de dispositivo de proteção de surto em pontos específicos da instalação elétrica. Então, o que é a proteção coordenada? Então, vamos imaginar por exemplo, uma descarga vinda de um raio, né? O raio caiu lá no poste e aí aquela sobretensão ela vem viajando pelo condutor elétrico, né? Ela pode ter sido induzida, né? Ou pode ter caído diretamente ali no poste e induziu uma tensão ali no cabo, né? Esse surto, esse raio, esse surto elétrico, ele precisa ser absorvido em etapas, né? Então, por isso, a norma coloca o uso, por exemplo, de um dispositivo de proteção, um DPS, que eles chamam de classe 1, que tem uma característica específica, logo na entrada do quadro principal, né? Então, se o raio vier de fora, você precisa ter um dispositivo de proteção classe 1 para absorver essa energia que vem logo na entrada do quadro, tá? Depois, logicamente, esse dispositivo ele não vai absorver toda a energia, né? Ele pode ser, de certa forma, até destruído conforme for o nível dessa energia. Então, a gente precisa de um dispositivo de proteção classe 2, aonde? Nos quadros secundários de distribuição e circuitos para equipamentos sensíveis. Então, por exemplo, eu tenho o meu quadro lá, principal, né, onde tem lá o meu relógio, tem lá todo o meu disjuntor principal. Ali eu tenho que ter um grupo de DPS, um em cada fase, do tipo classe 1. Depois isso vai para um segundo quadro secundário. Por exemplo, dentro da minha casa, onde esse quadro tem diversos disjuntores, onde vai ser derivado para dispositivos sensíveis. Então, sei lá, um circuito que vai para a iluminação do meu jardim. Eu preciso ter um grupo de DPS ali protegendo essa saída. Aí eu tenho, por exemplo, sei lá, eu tenho um circuito onde eu estou mandando
sei lá, equipamentos muito sensíveis, no meu home theater, onde está lá meus equipamentos de som caríssimos, meus equipamentos, né, o meu computador, o meu monitor, né, de tela widescreen. Então, eu quero proteger isso de alguma maneira. Então, nesses circuitos, eu tenho que proteger, né, através de um outro grupo de DPS nesses circuitos. E, finalmente, eu tenho uma proteção localizada próxima às luminárias ou grupo de luminárias a serem protegidas, que eu posso aí utilizar também dispositivos classe 2 ou dispositivos classe 3. Então, a proteção coordenada é algo que o próprio nome já faz, é uma situação coordenada, onde eu vou minando a energia do distúrbio pouco a pouco, tá? Para que quando ele chegue na luminária, ele já esteja num nível em que o próprio dispositivo de proteção da luminária possa receber isso e absorver o total dessa energia. Vale lembrar que as nossas luminárias, elas possuem um dispositivo de proteção dentro delas, tá? Então, ela tem um pequeno dispositivo de proteção dentro das luminárias. Só que esse dispositivo, ele não é dimensionado, né, para absorver toda a energia proveniente de um distúrbio elétrico como esse, tá? Então, isso ocorre de maneira coordenada. Eu vou mostrar o próximo slide, a gente vai entender. Eu fiz aqui um quadro, né, onde a gente vê aqui, ó, primeiro retângulo, eu tenho o quadro de entrada, né, com todos os cabos lá da minha rede chegando. Eu tenho o meu disjuntor principal, né, e aí eu coloco, eu tenho 4 dispositivos de proteção classe 1 logo na entrada. Então, ou seja, entrou um surto logo na entrada do meu quadro elétrico, eu tenho um dispositivo protegendo a entrada, e ele tem uma característica, né, e uma capacidade que vai absorver grande parte dessa energia, só que a energia ela continua viajando, né, pelos fios. E aí eles vão bater lá nos circuitos secundários. Então são os quadros secundários de saída, onde eu tenho mais um grupo de dispositivos DPS, né, que vão absorver uma outra parte dessa energia. E essa energia continua viajando, porque ela é muito grande. E aí elas vão lá para os circuitos, por exemplo, onde estão as luminárias no jardim, tá? E aí eu utilizo um dispositivo localizado, né, próximo às luminárias, onde ele vai absorver essa energia residual que veio lá dos quadros, ele vai absorver essa energia, né? E o pouquinho que passar vai ser absorvido pelo DPS que está dentro da luminária, tá? Então, dentro das luminárias eu também tenho um dispositivo de surto. Então, essa coordenação de proteção, né, na entrada, no meio do caminho e no final do caminho, faz com que eu proteja as luminárias contra os fenômenos aí de surtos elétricos, tá? Então, é muito importante ter essa coordenação. Então, as pessoas, né, o que eu quero mostrar aqui, que não é simplesmente uma questão de colocar um dispositivo de proteção de surto próximo às luminárias. Isso não vai promover a proteção adequada se no quadro não tiver a proteção de surto adequada nos circuitos de saída, né, nos quadros secundários e no quadro principal de entrada. Porque você nunca sabe onde o raio vai cair, né? O raio pode cair próximo, pode cair no poste, pode cair no meio do jardim, pode cair em diversas, ele pode ser induzido, o raio pode estar a 5 quilômetros de distância e criou um campo magnético que induziu uma tensão. Então, é tudo muito variável, então você tem que proteger de todos os lados. A norma trata dessa proteção coordenada, né, para justamente proteger totalmente o seu sistema elétrico, tá? Então, é importante isso. Nós, inclusive, vamos colocar nos embutidos de solo um adesivo
alertando um instalador, logo no vidro, colado aí no vidro, alertando o instalador, né, da importância do uso do dispositivo de proteção de surto, né, para que ele fique atento, que ele vai ver uma etiqueta lá mostrando que isso tem que existir, né, para que pelo menos acenda lá uma luzinha vermelha na cabeça dele, para ele se atentar a isso, né, ou vá procurar a informação, né, da necessidade desse tipo de instalação. Ah, mas qual que é o dispositivo que eu uso? Então, como eu disse, né, nós não vamos entrar nesse mérito, porque isso é um âmbito do projetista elétrico dos quadros, né, do engenheiro eletricista, que tem que fazer o projeto elétrico do quadro, né? Se o cara fez lá no olho, olhou um vídeo na internet, no YouTube, e resolveu ele mesmo fazer, né? Isso é responsabilidade de quem, né? De quem está fazendo o quadro. Mas o eletricista, né? O engenheiro eletricista, né? O profissional de elétrica, ele vai saber qual o tipo de DPS que tem que ser utilizado, né? Porque nós temos aí DPS classe 1, classe 2, classe 3, né? Ele vai saber avaliar qual tipo de DPS e aonde tem que ser instalado, né, no quadro, para que a proteção efetiva aconteça. Mas o importante é que essa proteção seja coordenada, ele não esqueça de colocar as proteções nos seus devidos lugares, na entrada, no meio do caminho, né, e no final da linha. Tá? Esses dispositivos que ficam próximos às luminárias, principalmente em equipamentos de LED, já são bastante comuns, principalmente em luminárias públicas. Então, fabricantes de luminárias de iluminação pública, além do DPS que já está no driver, dentro do driver do equipamento, existe um equipamento desse adicional instalado dentro da luminária, né, já que é uma luminária pública, é uma luminária grande, então cabe um dispositivo desse adicional. E ele está dentro da luminária, porque imagina, as luminárias estão dentro de um poste, né, a, sei lá, 10, 20 metros de altura, então bastante suscetíveis a receber lá uma descarga elétrica de um raio. Então é necessário um dispositivo de proteção dentro da luminária, porque senão você tem luminária pública queimando aí, né, a todo momento. Né? Então, só que trazendo para o nosso universo aqui da iluminação arquitetural, a gente vê esses fenômenos acontecerem cada vez mais, né? Nós que trabalhamos com os embutidos do solo, nós vemos aí, recebemos muitas ocorrências de luminárias queimadas, e quando nós vamos observar a causa, a gente viu que ocorreu um surto de tensão que queimou, por exemplo, o driver, né? E o LED tá bom, o LED conseguiu resistir, né? Então o surto foi, né, passando pelo circuito elétrico, queimou alguma parte do driver, mas não chegou no LED. Ou muitas vezes queimou todo o sistema, né? Ou muitas vezes queima o LED e não queima o driver. É bastante curioso, né? O fenômeno é muito variável. Então a gente já sabe que são situações de surtos, né, que ocorrem de maneira muito rápida. Então esse é o esquema básico de utilização do dispositivos de surto. Para ser um pouquinho mais específico, eu vou falar desse dispositivo que fica próximo às luminárias, né, que é uma proteção localizada, né? Então eu peguei um produto do mercado, até para enriquecer aqui a nossa discussão, que seria esse produto, que é o Clamper Light. Essa empresa, Clamper, é uma empresa de Minas Gerais, talvez muitos devem conhecer. Eles tiveram essa sacada, né, essa visão de criar um dispositivo de proteção que vá próximo às luminárias, tá? E Clamper Light, porque é um dispositivo de proteção para uso justamente em luminárias de LED, né? Então, é uma caixinha que tem 5 por 5 centímetros, né? E é um dispositivo de proteção de surto classe 2, é uma caixinha IP66, ou seja, ele pode ser colocado em ambientes externos, né? Embora eu sugira que ele seja colocado dentro de uma caixa, né? Não seja colocado diretamente assim
enterrado, né, colocado dentro de uma caixa, mesmo porque ele pode proteger várias luminárias dentro de um raio aí de 5 metros, né? Então, eu tenho lá um grupo de luminárias numa determinada região, ali num raio de 5 metros no meu jardim, eu posso usar um clumper light desse e proteger essas luminárias naquele entorno, tá? Ah, mas quanto de potência ele vai controlar? Ele independe da potência, porque ele não sabe o que vem depois. Ele é uma barreira antes, tá? Não sei se vocês entenderam esse conceito. Ele é uma barreira do que chega até nele. O que ele está protegendo depois, quantas luminárias, não importa, tá? Ele é uma barreira que está ali na frente, né? Então ele não está quando não tem nenhum fenômeno elétrico ocorrendo, é como se ele não existisse, tá? Ele só começa a funcionar quando ele percebe um surto muito alto de tensão. Aí ele vai absorver esse surto e desviar para o terra. Então, a ligação do terra é muito importante, tá? Porque se não houver esse desvio para o terra, ele não vai proteger nada, tá? Então, isso independe da potência da luminária. Eu posso ter luminárias de 1000 watts, né, ali próxima a ele, que, né, ele não sabe disso, né? Então, independe da potência da luminária, porém, ele tem que estar próximo. Por que próximo? Porque se eu colocar ele numa situação onde ele vai proteger luminárias que estão a 10, 20 metros, pode ser que um fenômeno atmosférico, né, um raio, induza uma tensão no meio desses fios e a coisa vai estourar dentro da luminária. Então é importante que ele esteja próximo para que ele absorva essa energia que está próxima às luminárias. Ok? A ligação pode ser em série ou em paralelo, eu vou mostrar mais para frente. E ele possui um pequeno LED, né, que tem aqui na caixinha, que é indicador de fim de vida. Por quê? Ele é uma barreira contra fenômenos e surtos elétricos, mas ele tem uma vida útil, sim. Por quê? Ele vai recebendo porrada, vai recebendo pancada dos surtos, ele vai absorvendo aquilo. Chega um momento em que o dispositivo eletrônico lá dentro já levou tanta pancada na vida que ele, né, chega no fim de vida. E isso tem que ser indicado de alguma maneira, né? Então, ele tem um LEDzinho aqui que apaga, né, indicando que o dispositivo também chegou no seu fim de vida e tem que ser trocado, tá? Isso para a luminária não vai representar nada. Por quê? Eu vou mostrar no próximo slide aqui. Por exemplo, você pode fazer uma ligação série, ou seja, você tem a rede elétrica, passa pelo dispositivo de proteção de surto, e do dispositivo de proteção de surto sai a ligação que vai para a luminária. Então, o que acontece? Quando esse dispositivo de proteção de surto chegar no seu fim de vida, o que vai acontecer? A luminária vai apagar, tá? Porque ele desconecta a luminária. Então, você precisa, o usuário, né, no local vai precisar checar, né, o que aconteceu. Provavelmente alguém vai pensar, ah, não, queimou a luminária, né? Muitas vezes não é isso, queimou o dispositivo de proteção de surto que serve para proteger a luminária. Então você vai e troca o dispositivo de proteção de surto, né? Ele agiu como um fusível, vamos dizer assim, tá? Embora não é esse o principal proteção dele, né? Mas ele agiu dessa maneira, principalmente quando você faz a ligação série, ou seja, ocorreu um fenômeno muito grande, depois de um tempo ele chegou no final de vida, a luminária vai apagar, indicando, ou as luminárias, né, pode ser mais de uma, indicando que houve um problema ali de fim de vida do proteção de surto desse equipamento. E uma outra maneira de você também ligar é o clumper ligação em paralelo, né? Ou seja, porque assim, ele é um circuito que ele fica pendurado na rede elétrica, ele vai atuar só quando houver um surto de tensão, ele vai absorver esse surto e desviar para o terra. Então, não necessariamente ele precisa, a energia precisa passar por ele para chegar na luminária.
O que vai acontecer quando esse dispositivo de proteção de surto chegar no fim de vida? Simplesmente é como se ele não existisse, né? Ou seja, ele sai do circuito e a luminária fica desprotegida, ou seja, os fenômenos de surtos podem chegar à luminária, só que é como se ele não existisse mais. Então, o LED de sinalização vai indicar se ele chegou no final de vida. Então, o pessoal de manutenção tem que checar se esse LED está apagado, indicando que houve o final de vida do produto e que, se quer que continue protegendo, ele tem que ser substituído. Mas, nesse caso, na ligação em paralelo, ele não vai fazer a luminária apagar, tá? Apenas na ligação anterior em série. Ok? Bom, assim nós finalizamos aqui a parte de apresentação desses conceitos. Eu vou tirar aqui o... O Edson, Oi. nós temos uma pergunta aqui do Vamos lá. Flamarion e da Natália. Vamos Ambos lá. perguntaram a mesma coisa. Todas as luminárias da Interlight já possuem essa proteção? Sim, todas as luminárias de uso externo já possuem essa proteção dentro da luminária. Então, a flat in, flat out, os balizadorzinhos, todos eles têm um pequeno DPS lá dentro, tá? Nas luminárias externas que utilizam o driver, o próprio driver tem também um dispositivozinho de proteção de surto. Mas, como eu disse, ele não é preparado para receber toda a energia que vem de um surto, né, de grandes proporções. Por isso que o quadro tem que ser protegido daquela maneira como eu mencionei, né, a proteção coordenada, para que a energia ela venha sendo absorvida, né? Então, grande parte da energia é absorvida logo no início, aí uma segunda parte num segundo DPS, uma terceira parte dessa energia no terceiro DPS e o finalzinho lá dentro da luminária, né? Então, a gente, mesmo assim, a gente garante a longevidade, aí, a vida do produto, tá? Só um outro ponto importante. Esses fenômenos elétricos, você nunca sabe a proporção, a quantidade, né, intensidade e onde eles ocorrem. Então, pode ser que depois de tudo isso, mesmo assim, possa ocorrer uma queima da luminária, tá? A gente está falando aqui em fenômenos completamente aleatórios, né, e atmosféricos, né, da natureza. Então, você nunca pode prever, né? É lógico, é uma medida de proteção, mas você nunca consegue garantir 100% a sua instalação, ok? Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Lívia, mas eu acho que você acabou já respondendo, porque ela falou o seguinte: na linha Slim já tem o protetor internamente, Isso. mas ainda assim preciso inserir um dispositivo tipo Clamper Light próximo na luminária, mais outro no quadro elétrico, ou apenas o dispositivo no quadro elétrico? Não, precisa ter todos esses, né? A proteção coordenada, ela, né, tem que estar na entrada do quadro elétrico, na saída dos circuitos do quadro elétrico e próximas às luminárias. Tá? Perfeito. Mais uma da Denise. Principalmente nessas instalações externas, tá? Que são as instalações mais suscetíveis à indução magnética. Porque dentro da nossa casa, muitas vezes, a própria estrutura da nossa casa promove algum tipo de proteção. Tá? Então, não é tão suscetível, mas ambientes externos ficam muito suscetíveis a esse tipo de interferência. Edson, mais uma pergunta da Denise agora. Na proteção coordenada, deve-se levar em conta a quantidade de luminárias? Ou seja, se for um número grande de luminárias de LED, a necessidade de se ter uma proteção coordenada é maior? Não, não.
Não, como eu falei, a proteção, né, é uma barreira, independe da potência, porque o dispositivo de proteção do surto não está olhando para a potência da luminária, quanto de energia a luminária está consumindo. Ele é uma proteção, é uma barreira contra alguma coisa que é maior que o 220, tá? Entrou uma tensão que é maior que o 220, um pico lá de 5.000 volts, né? Então, ele vai enxergar isso e vai drenar essa tensão. Ele vai cortar o pico. Então, para ele não sabe o que vem depois. Então independe. Isso é para proteção geral da instalação dos equipamentos. Mas, como eu falei, ele não está vinculado à potência dos produtos, né? Você pode ter uma instalação muito simples, né? Que você quer controlar o seu computador e ter um dispositivo de proteção de surto. Inclusive às vezes vendem réguas de tomada, né? Você vai lá na Calunga, por exemplo, eles vendem algumas reguinhas de tomada que tem dentro de cada tomada um mini protetor de surto para você ligar nos seus equipamentos de computação, no seu monitor, na sua CPU, no seu laptop, né? Independe de se você está ligando 3 monitores, 4, 5 computadores, né? Porque ele vai absorver o que chegar nele. Para trás dele, se passar, passou, né? Paciência. O equipamento que estiver para trás que vai ter que absorver aquilo. Ok? Beleza, mais uma pergunta aqui da Vamos Lívia. lá. Se a Lívia. flat também tem, ou seja, o protetor, né? O que difere o dispositivo existente nela, na flat, que não era divulgado, para o dispositivo que tem na Slim, que está como um dos diferenciais no catálogo e nas divulgações que nós temos feito? Então, o que a gente fez, tá? O que a gente fez? A Flat já possuía o dispositivo de proteção de surto, né? É um dispositivo de proteção de surto pequeno, porque as luminárias são pequenas, né? Então, tá tudo ali dentro. A gente não consegue criar um dispositivo de proteção robusto, né? Porque, primeiro, envolve custo da luminária, né? Muitas vezes um protetor de surto pode custar mais caro que a própria luminária, né? Então, você tem que colocar um dispositivo pequeno, tá? Por isso que você precisa da proteção adicional externa, né? Só que o que nós fizemos na Slim, sempre com a visão de sempre proporcionar um produto sempre de melhor qualidade, algum avanço, a gente reforçou um pouco mais a proteção na Slim. Tá? Falava, já que nós vamos fazer um produto novo, vamos fazer ele melhor do que era antes, né? É o lógico, né? A gente sempre quer fazer algo melhor. Então, a gente reforçou um pouco mais a proteção desses produtos, ok? Mas outros já existiam, já existia a proteção de surto nos outros produtos. Tá? Mas isso não faz com que a Slim seja super protegida mais do que a Flat. Tá? Mesmo usando a Slim, a gente vai precisar utilizar essa proteção coordenada. Tá? Como eu falei, isso é um tema tratado em normas há anos, antes mesmo dos dispositivos de LED. Né? Só que as pessoas protegiam outros equipamentos, né? Isso não era muito sentido na iluminação externa, porque nós utilizávamos equipamentos robustos, eram lâmpadas com reatores eletromagnéticos, né? Que eram uma bobina, um transformador. Então, eram dispositivos bastante robustos que não seguiam. Agora, hoje, o nosso equipamento, né, de LED é uma fonte eletrônica, cheia de semicondutores, de equipamentos lá bastante sensíveis, né? Então, por isso que, né, o LED trouxe uma série de soluções, mas novos problemas que deverão ser atacados. Um deles é esse, a questão da proteção de surtos elétricos. O Edson, eu acho que vale ressaltar aqui também, né, que esse assunto ele é desconhecido pela grande maioria do nosso mercado. Eu falo desde o especificador, porque nós já vimos grandes especificadores, quando esse assunto é abordado, ele não sabe o que responder,
lojistas, né, e o usuário. Sim, Então, claro. até para a gente falar da luminária que tem essa proteção, nós temos que saber falar, para que ele não entenda que só a luminária ali, uma Slim, por exemplo, ela É, é, né, ela é a super poderosa, nada, nenhum mal vai claro. acontecer, porque como você bem colocou, é mais uma proteção, mas que requer todo um trabalho ali no, desde a entrada até chegar nela, para que ela consiga realmente ter essa resistência e durabilidade, né? Então é uma coisa que tem que ser bem Exatamente. explicada. Né? Assim, a gente vê isso nas maneiras mais simples. Você, por exemplo, você tem na sua residência, você tem um disjuntor na entrada, aí você tem lá um disjuntor, um segundo disjuntor nos quadros, nas saídas de cada circuito, aí vai lá na tomada, aí na tomada você liga o seu equipamento elétrico e tem um fusível, né? Por quê? Você quer proteção, proteção, e às vezes você liga numa régua de tomada que tem um outro fusível. Então, proteção elétrica, né? Principalmente quando se tem equipamentos caros, né? Equipamentos que tem que durar, nunca é demais, né? Nunca é demais. Às vezes você colocar um DPS ali para proteger um grupo de luminárias no jardim não é um investimento alto, né? Mesmo porque quem está comprando a luminária da Interlite é o primo rico, né? Não, a gente Ai, Edson. convenhamos, né? Ô, Não, mas Edson, abafa isso daí. É melhor você não falar isso. Não estou falando que o produto é caro, mas assim, é um produto diferenciado, né? É um produto diferenciado. Conexão tá caindo, peraí. O comercial que sabe, né, Josi? É que eu tenho um sincericídio que, né, vem de dentro. Então, mas é Desde verdade. dentro. Nós não estamos falando de um produto, né? Xing Ling Santa Ifigênia, né? Desculpa quem, né? Não tenho nada contra Santa Ifigênia, adoro. Eu cresci indo para Santa Ifigênia, tá? Por causa O da Edson, temos, eletrônica. temos A mais Camila, a perguntas. Camila vai te bater, hein, Eu Edson? sabia, Camila, não, Camila, é que, Eu né? tô ajudando a minha amiga porque ela é tímida, mas ela vai te pegar, fica tranquilo. Desculpa, tá, Camila? Continuando, Edson, Vamos lá, mais uma, perguntas, mais perguntas, uma perguntas. pergunta aqui, ó, que eu achei bem interessante, da Denise. Tem Vamos lá. como provar que um equipamento queimou por pico de luz? É que exige uma análise técnica, tem que muitas vezes abrir o equipamento, né? A gente percebe que, por exemplo, o DPS interno da luminária, ele está queimado. Às vezes o bicho vira fumaça, né? Ou seja, ele absorveu uma energia tão grande que ele, né? E queima toda a parte de circuito de entrada, mas isso é algo que a gente vai só conseguir analisar aqui na fábrica. Você tem que abrir o produto e a gente vê que o DPS sofreu ali né, uma avalanche ali, né, um tsunami em cima dele. Então a gente sabe que foi um surto elétrico, né? E ali não aguentou e queimou o driver, queimou o LED, né? Mas porque o DPS ele só atua quando entra uma tensão muito grande, né? O DPS só atua quando entra uma tensão muito grande. Então, se entrou a tensão, ele queimou. Então, ele é o delator de que, né, houve uma entrada de tensão anormal ao produto. Ok. Edson, mais pergunta. Muitas Vamos lá. perguntas aqui, olha só. Que bom. Essa é da Nice. Nós temos como informar o cliente que nosso produto com proteção anti-surto suporta uma porcentagem de carga ou de quilowatts? Acho que é isso. Então, temos, assim, tem uma norma padrão, né? Que o nosso produto ele consegue suportar se não me falha a memória, pelas normas, acho que 2 kV, 2000 volts, né? Por um tempo pequeno, um fenômeno transitório de 2000 volts, 2 kV. Mas eu acho que isso é um parâmetro muito técnico que muitas vezes eu não sei se o cliente final vai ter um entendimento claro do que significa isso, né? Mas existe, né? Tá.
Mais perguntas, agora é da Thaís. Edson, existe caso em que o cliente diz que o DPS está funcionando, porém a peça chega para análise e identificamos como surto? Dúvida 1. Existe caso da peça queimar por esse motivo surto e o DPS e a peça continuar funcionando? O DPS da peça, né? Continuar Então, funcionando? Às vezes o DPS, como eu falei, todo DPS ele tem uma vida útil, ele vai recebendo pancada, né? E chega um momento que ele pifa. E às vezes o produto pode continuar funcionando, porque quando ele pifa é como ele se tivesse saído do circuito, né? Como se tivesse saído, a luminária fica funcionando normal, né? Ele fez o papel dele, cumpriu a missão dele na Terra e foi para o céu. E aí, tudo bem, a luminária continua funcionando, só que ela não tem mais proteção, né? Pode acontecer, né? Já aconteceu um caso aqui, por exemplo, em que o cliente batia na tecla que, não, mas eu tenho DPS no quadro. Só que o DPS do quadro estava queimado já. O DPS no quadro, que parece um disjuntor que fica dentro do quadro, ele também tem um indicadorzinho que indica quando ele chegou no final de vida, né? É que o cara não acorda todo dia de manhã e vai olhar no quadro para ver se o DPS dele está funcionando, né? Ninguém tem esse, né? Né? Vou checar o domingão, né? Vou checar o DPS do meu quadro, né? Não faz isso, né? Você não faz Mas isso, Edson? quem? Você. Não, eu não tenho DPS no quadro da minha casa. É porque é que eu sou primo pobre, eu não tenho a luminária da Interlight. É que primeiro para ter a luminária precisa ter o jardim, aí eu vou pôr a luminária, tá? Ah, por favor, né? Que você sabe que é a melhor do mercado. E tem mais perguntas, Edson. Vamos lá. Se todas as peças estão no mesmo circuito, por que umas queimam por surto e outras não? Uma boa pergunta, uma boa pergunta. Como eu falei, por causa da aleatoriedade do fenômeno, tá? E do tipo, pode acontecer que no mesmo circuito, né? Mesmo porque os DPS são dispositivos eletrônicos e nada é igual a nada, né? Um pode ter uma tolerância um pouquinho maior, resistir um pouquinho mais, outro um pouquinho menos. Um por algum motivo, por uma questão de indução, porque muitas vezes o fenômeno ocorre por indução. Às vezes o fenômeno de indução ocorreu num cabo que estava mais próximo a um tipo de luminária, embora tivesse tudo no mesmo circuito. Então, ele atingiu mais uma luminária do que outra. Então, um DPS recebeu mais pancada do que outro, né? Esses fenômenos são muito aleatórios e é muito, né? Não dá para você dizer assim, quadradinho, é isso, é isso, é isso, né? Por isso que você tem que colocar proteção em tudo, né? Não tem muito o que fazer, né? Perfeito. Edson, mais uma pergunta agora do Victor. Fazendo a utilização da proteção conjunta, existe a possibilidade de queimar o DPS interno e não queimar o externo? Nesse Sim, caso, poderíamos sim. alegar uma falha do dispositivo externo? Não, mas o dispositivo o dispositivo interno da luminária. Pode acontecer, como eu falei, são fenômenos muito aleatórios, né? São fenômenos da natureza. Pode ser que entrou um surto tão grande que tudo bem. O primeiro DPS absorveu uma parte, o segundo DPS absorveu outra parte, o terceiro DPS absorveu uma parte, só que ainda estava tão grande que o da luminária não conseguiu absorver e queimou a luminária, ou queimou o DPS dele, né? Isso pode acontecer. Isso com certeza pode acontecer. Como eu falei, não é 100% garantido. É que a gente está, como a Josi falou, essa questão do dispositivo de proteção de surto no uso do LED é uma coisa muito nova, tá?
que era, vamos dizer assim, meio que ignorado, né? A gente que está levantando essa bola até para o mercado, né? A gente que está tocando na ferida para alertar as pessoas. A mesma coisa aconteceu com os 12 volts, tá? A gente já fazia luminária 12 volts há 10 anos atrás. Pergunte se alguém, né, ligava para isso, né? Ninguém ligava para isso, né? Ninguém, até que um belo dia alguém leu uma norma, alguém de influência, né, tomou noção disso, ou aconteceu algum acidente e alguém levantou essa lebre e tocou na ferida. Aí, ou, né, um contou para o outro, as pessoas começaram a tomar ciência disso e alguém hoje em dia está bastante, as pessoas se preocupam agora com isso, né? Então, o que nós estamos tentando fazer? Levantar essa lebre, como diz o termo, né? Tocar nessa ferida, né? Para que o mercado acorde para isso e que os lojistas, quem não sabia vai ficar sabendo, né? Os eletricistas que negligenciavam isso, porque os eletricistas, os engenheiros elétricos, sabiam que existia a norma NBR 5410 que falava sobre instalação de baixa tensão. Eles já sabiam disso, mas muitos deles negligenciavam, faziam lá, né, o feijão com arroz, jogava lá os 110, 220 na iluminação do jardim, né, para, né, em áreas molhadas, e tudo bem, né? Sei lá, poucas empresas tinham produtos de 12 volts e o cara trabalhava com o que existia no mercado, então passava por cima, até que um belo dia alguém acordou para isso e começou a exigir. O que a gente está querendo fazer é justamente isso, levantar essa questão, né? Criar essa interrogação na cabeça das pessoas, né? Porque hoje tem muitas empresas que têm muitos prejuízos, né? Inclusive nós, com essa questão de manutenção. É difícil você, né? A gente está querendo, de alguma maneira, preservar o nosso investimento, né? Preservar o investimento do cliente final, né? Preservar o investimento do lojista, né? Com informação, que é algo que está aí, né? E que não está sendo utilizado, está sendo ignorado, ou se está sendo usado, não está sendo usado de maneira correta. Né? Então, a gente está fazendo um movimento, vamos dizer assim, de conscientização de algo que já existe, mas estava sendo, né, de certa forma, jogado para debaixo do tapete. Edson, e para a gente finalizar, eu quero só trazer aqui uma situação que é relacionada ao nosso saque, né? Então, hoje não hoje, mas já há algum tempo, nossa engenharia tem acompanhado bastante de perto essa questão dos produtos que voltam para manutenção, para análise técnica, né? E a gente pode hoje afirmar com todas as letras que uma parte muito grande do que volta para a Interlight, para análise técnica, o diagnóstico é surto na rede. Sim, e até hoje, né, nós temos feito o quê? Simplesmente consertado ou trocado, consertado ou trocado. claro. Entretanto, é o que o Edson falou, nós queremos levantar essa bandeira, levantar essa situação para que o mercado desperte, porque tudo isso gera insatisfação, primeiro ponto. Segundo, Sim. que custa, né? Então, para a gente é importante que o cliente busque essa qualidade da informação para proteger realmente a rede dele, para que esses problemas cada dia aconteçam menos. Porque, gente, o índice, dentro do que retorna para a fábrica, o índice que é gerado laudo por este motivo, ele é gigantesco. Né? E aí a gente decidiu agora começar esse trabalho, primeiro, de consciência, né, de conscientização junto a vocês. Então, antes mesmo de colocar a etiqueta, nós estamos explicando a vocês o que é isso, o que isso significa, a importância, o porquê sim e o porquê não, para que vocês sejam nossos promotores no dia a dia aí no mercado. Segundo, vamos colocar a etiqueta nas peças, vamos começar a explorar isso nos nossos catálogos com uma frase, os nossos manuais também, tudo vai passar por uma reformulação. Entretanto,
a gente precisa realmente, no dia a dia, fazer uso dessa informação, porque o mercado, eu posso afirmar para vocês, ele desconhece, ou finge desconhecer, né, Edson? Sim. Assim, essa informação completamente. E é como o Edson falou, a Interlight trabalhava com luminárias 12 volts há mais de 10 anos atrás, e aí daqui a pouco virou modinha, né? Então, não vamos esperar que nada ruim ou grave aconteça no mercado, vamos nós levantar essa bandeira, que é uma bandeira que faz todo sentido, porque é para o bem e segurança, né, e felicidade aí do nosso cliente, do usuário, e então por isso que a gente decidiu começar, antes de startar esse movimento que vai envolver outras frentes, através de vocês, para que todos saiam daqui hoje, assim, convictos, né, que é o nosso dever e que isso que a gente está falando aqui não é um achismo da Interlight, porque a gente achou bonito falar sobre isso. Não, isso já faz parte da NBR há muitos anos. Sim. E quem tem ignorado somos nós, usuários, né, e nossos clientes usuários, que simplesmente desconhecem ou ignoram essa situação. Tá bom? A gente já até cogitou aqui, temos conversado internamente, pensado, até assim, talvez vender o DPS, né? Mas muitos clientes podem pensar, a Interlight está falando isso só porque quer vender DPS agora, né? Não é isso, né? A questão não é essa, né? A gente quer realmente que, por uma questão técnica, né, as instalações sigam as normas, né, para benefício de todos, de nós como indústria, né, do intermediário, né, que é o lojista, né, que também acaba ficando bastante comprometido nessa situação, e também para o cliente final, né, que cria uma insatisfação, né, o cara investe, né, um grande tempo, dinheiro para fazer uma instalação, um projeto bonito, e aí vê as luminárias apagando, né? Aí a primeira coisa que as pessoas pensam, mas essa luminária é uma porcaria, eu paguei uma nota, né? E aí lá vai o Edson visitar a obra e a gente começa a perceber um monte de coisa, né? Assim, então a gente quer levantar essa questão para que, né, cresça o nível de consciência, né, do mercado. Na verdade é isso, a gente quer crescer o nível de consciência. Assim como o nível de consciência do mercado cresceu para os produtos 12 volts, né, a gente quer que não é nada de novo, né? A norma NBR 5410 que falava sobre isso está há anos, muito antes dos LEDs. Né? Aliás, os americanos já faziam isso, né? Porque americano só iluminava jardim com 12 volts e lâmpada dicróica, né? Porque já sabia, né, que, né, 12 volts tudo bem, você não vai tomar choque, mas imagina, dos 220. Né? Aqui no Brasil nós temos espeto de jardim. Existe algo mais perigoso do que espeto de jardim em 220? Primeiro que não protege nada, né? Não isola nada, aquela borrachinha. Aquele espeto de lâmpada par, né, que existia antes, né? Aquilo lá durava 3 meses, né? Todo mundo que é de iluminação conhece bem. Mas a gente quer elevar o nível de consciência do mercado para que as pessoas comecem a tomar ciência disso e tomem as providências, né? Para benefício geral de todos, né? Então, eu acho que esse tem que ser o nosso discurso, né? De conscientização, de alerta, né? Então, começar a levar essa mensagem, né? Para o lojista, né? Para o cliente final, para o corporativo, para o instalador, para o engenheiro, né? Muitas vezes nós temos contato e às vezes, né, o cara, sei lá, esqueceu, né? Porque a norma é um negócio chato, é muito extenso, né? É muito cheio de detalhes. Então, muitas vezes, né, por conveniência, a gente passa por cima. Mas a gente está falando de uma situação que leva realmente a muitos prejuízos nos diversos lados, né? Prejuízo e insatisfação. Então, é isso que a gente quer evitar.
A Lívia colocou aqui no manual informa que é obrigatório. Então, agora a gente está reformulando o manual, colocando essa informação da exigência, né, do DPS. Tá, Lívia? Mas no manual fala que eles precisam seguir a NBR 5410. Sim, Então, de sim. qualquer forma, assim, está escrito, não está explícito, mas está escrito, né? Mas a gente está reformulando... Mas não só a norma, porque às vezes a norma parece aquela coisa assim, é a norma, eu lavo minhas mãos e, né? Então a gente colocou de maneira bem explícita. É necessário o uso de dispositivo de proteção de surto, DPS, consulte, aí sim, no final, consulte a norma, né, NBR 5410 ou 5419, porque para que a gente colocou né, quer levantar, né, a questão para o pessoal. Edson, só para a gente finalizar a última pergunta, Sim. por causa do horário, da Vera. Podemos considerar em nosso discurso para alertar a todos os clientes que adquirem as luminárias de LED, principalmente para jardim, utilizar o DPS externo como um acessório necessário? Sim, eu concordo plenamente. Deveria estar no nosso discurso, realmente, né? Eu acho importantíssimo a gente começar a levantar isso, né? Olha, para o cliente, você está levando uma luminária de LED, é uma luminária, tá? Você, não sei, assim, né? Você sabia, né? Uma maneira de abordar, né? Criar uma interrogação. Você sabia que para usar a luminária de LED você tem que usar dispositivo de proteção de surto localizado, né? Principalmente em áreas muito extensas de jardim, né? Muitas vezes você vai visitar um condomínio, né, de alto padrão, com áreas muito grandes, muito extensas, que são completamente suscetíveis a descargas. A gente ouve, né, no popular aí, falar, não ande em campo aberto na tempestade, porque você é um poste, né? Eu, então, né, andando no meio do campo, você acaba atraindo tudo em cima de você, né? E é um fenômeno físico, né? Existe isso, né? Então você acaba atraindo, né? Não fica embaixo de uma árvore, né? Num campo muito grande, porque a árvore é que nem uma antena, né? Aí você acaba recebendo lá a descarga. Então esses ambientes são bastante suscetíveis a esses fenômenos, né? Então a gente precisa desse cuidado. Ainda bem que eu sou um postinho, então. Não subestime seu tamanho, Josi. O raio pode vir da mesma forma, né? Uhum. Pode vir do mesmo Gente, jeito. vamos encerrar então, Edson? Tá bom. Gente, quero agradecer a todos vocês aí pela participação e pela interatividade, que eu acho que foi excelente, Isso. muitas perguntas, sinal que o assunto realmente aí alcançou, né, todos vocês, e a gente está saindo aqui com dever cumprido então, viu? Agora, bom descanso a todos, durmam bem, se cuidem, porque amanhã tem mais, e amanhã tem o quê, gente? 10 horas da manhã? Webinar. Webinar. Gente, aplausos para o Edson, né? Um beijo para todo mundo, gente. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.